No programa desta semana, temos connosco, de Portugal, Isabel Torres de Noronha, presidente da Future Ocean Alliance, de Cabo Verde, Cesária Gomes, investigadora em alterações climáticas e zonas costeiras, e de Angola, Luégia Pestana, professora da Universidade Agostinho Neto e investigadora em Biologia Marinha. Hoje discutimos a questão: pressão nas áreas costeiras. Bem-vindos, amigos do planeta. Começa agora o programa Hora de Agir. Hoje, neste episódio, temos como convidadas Isabel Torres de Noronha, Cesária Gomes e Luégia Pestana, para uma abordagem holística ao tema pressão sobre as áreas costeiras. Os ecossistemas costeiros, ao longo dos oceanos e mares, são únicos, mas suportam inúmeras pressões e riscos. A vulnerabilidade da zona costeira às ações do mar e, ainda associadas às alterações climáticas, tem trazido à mesa de discussão o quanto o desenvolvimento dos assentamentos humanos tenha influenciado a saúde dos oceanos. O painel intergovernamental das alterações climáticas, o IPCC, tem vindo a expor o aquecimento das massas de água, como também que o nível da água do mar tem estado a subir, isto como consequência direta dessas alterações do clima. A linha de costa ao longo dos continentes, tem vindo a diminuir, numa proporção assustadora. Entretanto, o planeta não vive sem os oceanos. Os cientistas já provaram essa constatação, analisando de forma multidisciplinar que a Terra depende dos oceanos. As Nações Unidas implementa a Estratégia Marinha e Costeira, onde delimita as direções estratégicas a curto, médio e longo prazo, fazendo-as coincidir com a Agenda 2030. Assim, o planeta é chamado a unir-se em torno da gestão sustentável, conservação marinha e ecossistemas marinhos e costeiros. O planeta é chamado a criar sinergias internas e externas para abordar as questões transversais, como a estratégia da biodiversidade, por exemplo, pois essas zonas são património cultural e ambiental comum. Agradecemos a vossa presença no programa de hoje e a disponibilidade na partilha do conhecimento, e vamos iniciar esta primeira parte do programa com a presidente da FOA, da Future Ocean Alliance, Isabel Torres de Noronha, que tem um vasto trabalho sobre esta área. Isabel Torres de Noronha, as zonas costeiras sofrem pressões de construção resultantes da elevada competição pelo uso destes espaços, pelas e para as atividades antrópicas. Estando este problema identificado, como se resolve ou minimiza esta situação crescente? E que outras pressões sobre as áreas costeiras constituem os motores de transformação de atitudes e ação do homem? Ou seja, como olhar
para as várias pressões que ocorrem? A doutora Carmen Santos, e boa tarde a todas as outras parceiras de painel. Agradeço o convite do Fórum de Energia e Clima para participar na Hora de Agir. Nós, enquanto Future Ocean Alliance e também no meu papel mais académico, abordamos há muitos anos a gestão integrada das zonas costeiras e, em termos de impactos das alterações climáticas nas zonas costeiras, às vezes alguns gestores já vêm vindo aos poucos a adaptarem-se às mudanças com que se deparam. Da mesma forma, alguns atores da economia azul também o têm feito simplesmente porque notam algumas mudanças e assim vão ajustando de uma forma pouco planeada, é verdade. Já conhecemos alguns destes impactos. Estes 2 últimos anos de negociações com a Convenção das Alterações Climáticas e as interações com o IPCC vieram trazer, de facto, a aceitação, digamos assim, pela comunidade internacional de que existe uma interação e que os impactos das alterações climáticas sinergizam com os impactos das pressões já existentes na zona costeira. Ou seja, há agora que os políticos incorporarem, de facto, este conceito de é agora que temos que adaptar e mudar as nossas práticas, quer da ocupação da faixa terra-mar, quer dos seus usos e dos seus impactos, porque senão, se não olharmos no longo prazo, nós vamos passar o tempo, as próximas décadas, a saltar de emergência em emergência. E não é isto que nós queremos. Nós queremos economias azuis resilientes às alterações climáticas. Nós queremos economias que são compatíveis com o modo de vida e o contexto de cada zona costeira de cada país. Portanto, do ponto de vista político, continua a existir muito pouca vontade e, acima de tudo, muito pouco investimento para programas de longo prazo que ultrapassam o ciclo político. Ou seja, um programa de adaptação faz-se há mais de 10 anos. Cesária Gomes, quais são as linhas de força da sua investigação? Sendo Cabo Verde um país insular, é possível identificar modificações dos ecossistemas ao longo da costa? Boa tarde, doutora Carmen Panduni. Agradeço o convite que me foi endereçada portanto, Fórum Energia e Clima, em poder participar, fazer parte deste fórum. A meu ver, que é muito importante, principalmente no sentido de sensibilizar as pessoas, transmitindo mais conhecimentos e dar as informações a nível, principalmente, da CPLP. Relativamente, indo diretamente à questão, sim, é possível identificar algumas modificações a nível das zonas costeiras aqui em Cabo Verde. E como foi referido anteriormente pela intervenção, portanto, da professora Isabel Torres, que me antecedeu, as modificações e os impactos antropogénicos a nível das zonas costeiras, portanto, é algo que ocorre a nível, portanto, é visível a nível mundial. E Cabo Verde não foge à regra. E sendo um país arquipelágico, e em termos de parcos de recursos, possuindo ecossistemas muito frágeis e vulneráveis aos impactos, portanto, antropogénicos associados aos impactos das alterações climáticas, portanto, a questão está mais abrangente. E entrando especificamente no trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos 4, 5 anos, no âmbito do meu doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, em que o meu, portanto, caso de estudo foi a Ilha da Boa Vista, com o intuito de realmente perceber a evolução da linha de costa da Ilha da Boa Vista, sendo uma ilha rasa, e projetando portanto, esta evolução da linha de costa até o final do século, no contexto das alterações climáticas. Luigi Pestana, em Angola,
As questões da pressão sobre as áreas costeiras são também reais e vários são os serviços que estes ecossistemas prestam ao longo da costa. Pelo que identificar e categorizar as vulnerabilidades da costa angolana é um passo importante. Qual é a situação do conhecimento sobre a biodiversidade e vulnerabilidades tais como espécies invasoras? Boa tarde a todas. Quero, antes de mais, agradecer o convite do Fórum de Energia e Clima. Realmente nós temos problemas a nível da biodiversidade costeira em Angola e, sobretudo, pelo pouco conhecimento que ainda temos dessa biodiversidade. Muito passa muito sobretudo por certos grupos, certas espécies costeiras menos conhecidas, como por exemplo comunidades de macrofauna em alguns ambientes costeiros. A nossa biodiversidade costeira é melhor conhecida a nível de peixes, né, espécies de peixes, do que de outros grupos. E é um problema porque nós temos uma costa muito vasta, com cerca de 1.650 quilómetros, com ecossistemas vastos, variados, e a nível das espécies invasoras. A situação agrava-se porque nós, não conhecendo a nossa biodiversidade local, não é? Que deveríamos ter no país, fica ainda mais difícil depois nós sabermos o que está a ser introduzido ao longo do tempo, né? Essas espécies introduzidas e que muitas depois tornam-se invasoras, né? Consoante o local, as condições que elas conseguem criar e realmente tornarem-se invasoras. O pouco conhecimento que nós temos nessa área e que torna a nossa costa bastante vulnerável é muito recente. Os primeiros estudos começaram em 2015, mas o que nós já conseguimos ver a partir desses estudos realmente é que há pelo menos 100 anos nós temos invasões, não é? E isto tem a ver também com a história do país. E o grande problema realmente é por causa do conhecimento muito incipiente que nós temos em relação à nossa biodiversidade e que coloca então em perigo as outras comunidades que aí existem em relação às espécies invasoras. Isabel, em 2019, a Future Ocean Alliance, a organização que dirige, lançou a chamada para a ação por um diálogo de políticas de conhecimento dos oceanos, para uma estrutura coerente e coordenada para abordar os impactos das emissões antropogénicas, de gases de efeito estufa, GE, e das mudanças climáticas nos oceanos e zonas costeiras. Que perspectivas tem esta iniciativa e como podemos aderir ao mecanismo da FOA? Agradeço muito essa pergunta, doutora Carmen. De facto, durante o processo das negociações desde o Acordo de Paris, que se tentou, de alguma forma, que a abordagem da questão dos impactos nos oceanos fosse enquadrada de forma sistemática no processo da UNFCCC, nos vários grupos de trabalho. De facto, houve uma grande, eu quase que diria, confusão da comunidade do oceano, porque a política do oceano e a política de clima interceptam-se, mas não se sobrepõem. E pela observação, portanto, eu sou bióloga marinha, mas depois a minha área mais recente tem sido a governança e as políticas públicas. Olhando para o comportamento das duas comunidades, o que se observou foi que é preciso haver este diálogo para entender, portanto, no conhecimento do oceano, no conhecimento das zonas costeiras, o que é que tem que ser tratado no âmbito da mitigação e da adaptação do mar e zonas costeiras nos processos já existentes da Convenção. E, por isso, esta Call for Action
acabou por ser, de alguma forma, integrada na decisão da COP21 de Madrid, nos seus parágrafos 30 a 36, exatamente para haver este primeiro diálogo para fortalecer a mitigação e a adaptação. Como é que podemos, portanto, aderir a esta iniciativa? Exatamente, nós já tivemos um conjunto de diálogos ao nível de IPCC, vários países, nomeadamente Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e Brasil. Havemos de ter o diálogo também com o governo de Angola, mas, para além disso, a própria sociedade civil pode abordar a Future Ocean Alliance para subscrever e para começarmos os diálogos de um ponto de vista mais bottom-up, que é fundamental porque a necessidade de adaptação às vezes varia de 100 em 100 metros, portanto não é pelo país, é mesmo pelo sítio. Eu, por agora, deixaria este repto de, portanto, contactem-nos e nós poderemos fazer este tipo de diálogos semitécnico de conhecimento estratégico para a alteração climática. Cesária Gomes, as alterações climáticas estão a transformar as percepções que o homem tinha da Terra. Qual é, para si, a grande mudança a absorver e onde deve a mudança começar? Efetivamente, na minha opinião, essa mudança, portanto, deve começar em nós. Primeiro, com a mudança de paradigma. É urgente, portanto, a mudança de paradigma. Ou seja, de acordo com os dados do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, portanto, os impactos das alterações climáticas são visíveis aos nossos olhos. As projeções até o final do século, até 2100 e mais à frente, também não são nada animadoras e, efetivamente, é urgente a mudança de paradigma, apostando mais no desenvolvimento sustentável, tendo por base os três pilares, sim, o social, econômico e ambiental, mas mais amigo do ambiente, baseando-se também num uso mais racional dos recursos naturais, principalmente no nosso caso, portanto, falando especificamente de Cabo Verde, em que os recursos são parcos e muitos frágeis em termos de ecossistemas. Portanto, urge realmente um uso sustentável a nível local aqui, mas também de uma forma geral. Uma outra, portanto, informação que também é conhecida é que, a nível das emissões dos gases com efeito de estufa, os países mais pobres e em vias de desenvolvimento, de acordo com, portanto, as projeções do IPCC, são os que mais irão sofrer no futuro com os impactos das alterações climáticas. E em sistemas insulares, que inclui o caso de Cabo Verde, por ser um país arquipelágico, em termos dos impactos, são ainda mais gritantes. E, a nível portanto, da colaboração desses países relativamente às emissões desses gases, falando concretamente nos sistemas insulares, não chega a 1%. E em termos de impactos, somos nós, falamos, portanto, em termos de arquipelágicos, não é? Natureza arquipelágica, que mais sofremos, de acordo com os dados do IPCC. Daí a necessidade, efetivamente, em mudarmos de paradigma. Luégia Pestana, sendo as pressões da zona costeira um facto, qual é para si o papel da economia do mar na perspectiva de que esta abordagem pode ser uma via concertada para evoluirmos com o paradigma do crescimento azul? Por exemplo, o ODS 14. De facto, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, temos o número 14, não é? Que é conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, né? Numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. E, de facto, nós temos que ver o papel da economia do mar na conservação dos recursos marinhos e também dos oceanos, porque sabemos que os oceanos são bastante importantes no nosso planeta, porque
em algumas partes já geram, mas poderiam gerar, direto ou indiretamente, muito dinheiro, não é? E proporcionar, por outro lado, milhões de empregos diretos. Mas, para isso, também temos que ver, e já temos vindo a falar aqui nesta nossa conversa, dos vários desafios que existem nos oceanos, como as alterações climáticas, segurança alimentar, e outros diretamente relacionados com eles, que são a sobreexploração dos recursos, a poluição, não é? A perda de biodiversidade, e isso tudo, esse conjunto de influências vão influenciar, de certa medida, como desenvolver uma economia azul baseada nos oceanos, não é? E para mim, eu acho que para termos sucesso realmente, seguirmos esse caminho, temos que ver a mudança nos negócios que existem à volta dos oceanos e também das nossas costas, não é? Dos nossos ecossistemas costeiros. E a melhor abordagem, a meu ver, seria integrar, então, essa economia azul, né, que está relacionada com essas atividades todas económicas que têm a base o oceano, né? O oceano é a base, a um modelo sustentável de negócio que também tenha, então, em conta essas influências que os próprios oceanos e os ecossistemas costeiros têm, como as alterações climáticas, biodiversidade, e também fazer a inclusão social e dessa forma então gerarmos um crescimento rentável duradouro. Fazemos agora um curto intervalo e voltaremos dentro de poucos instantes. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte do nosso programa. Hoje temos connosco de Portugal Isabel Torres de Noronha, presidente da FOA. De Cabo Verde, Cesária Gomes, investigadora em alterações climáticas e zonas costeiras. De Angola, Luégia Pestana, bióloga marinha, investigadora em biodiversidade e conservação. Hoje tentamos responder à questão pressão nas áreas costeiras. Como encarar o problema e perspectivas de diminuição da pressão existente nos nossos dias. Isabel, a definição dos cenários de crescimento e expansão do homem para estas áreas afigura-se como um importante instrumento para apoio à tomada de decisão pela preservação do planeta. A Future Ocean Alliance, a FOA, lidera a abordagem dos impactos das mudanças climáticas e a adaptação como uma abordagem intersectorial e baseada em ecossistemas. Atenta às soluções baseadas na natureza para construir resiliência na economia azul e nas suas comunidades costeiras. Como entende a vossa atuação, que me parece tão importante e necessária? Obrigada, Carmen. Pois, é uma grande ameaça à estabilidade das zonas costeiras, a constante migração dentro dos próprios países para nos instalarmos na tão apetecível zona costeira, ver o mar e usufruir dele. É uma fonte de grande qualidade de vida. E não tem havido, pela parte das cidades, pela parte dos agentes associados à construção civil, turismo, urbanismo, o pensamento que para gozarmos e usufruirmos desse recurso, que temos que o manter e que temos que fazer este desenvolvimento urbano um pouco mais longe, porque é também esta zona que deixarmos
entre a zona urbana e as ondas que rebentam e que nos lambem os pés, que de facto nos vão proteger, porque constituem uma infraestrutura verde, a infraestrutura natural. E isto, portanto, não se compatibiliza com um certo tipo de crescimento. O crescimento não pode ser eterno. As linhas de costa e os recursos que lá estão não são eternas e, portanto, há aqui uma questão que eu gostava muito de chamar a atenção, que é quem beneficia do mar e dos seus recursos, do seu pescado, dos seus moluscos, são exatamente as pessoas que estão baseadas em terra. A economia azul parte de terra. E, portanto, para termos boa qualidade do pescado e dos moluscos, por exemplo, ou água de banho, têm as atividades de terra, e aqui, mais uma vez, as comunidades costeiras, as cidades, têm uma grande responsabilidade em reduzir esses impactos, essa poluição que entra em sinergia com o aquecimento das águas. Portanto, o crescimento é steady state, não é sempre a crescer, reinventa-se pela economia circular, pela economia verde. E uma outra questão, se nós não associarmos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, que é os padrões de consumo e de produção, que é o tal mudança de paradigma que a Cesária também já referiu, nós não vamos conseguir atingir a Agenda 2030 como gostaríamos. Cesária, enquanto investigadora, pode elucidar-nos sobre boas práticas que servem de exemplo e que possamos levar a conhecimento do mundo? Relativamente aos exemplos de boas práticas em que, portanto, poderão ser implementadas ou adotadas de modo a minimizarmos os efeitos ou impactos nefastos, portanto, ao nível desses ecossistemas costeiros e marinhos, que no fundo são ecossistemas frágeis e muito vulneráveis, portanto, entre outros, começaria por elencar, primeiro, portanto, adotarmos uma pesca, portanto, pesca sustentável, usando instrumentos de pescas não lesivas ao ambiente, de modo a não perigar as espécies, mas também o meio em si, a não destruir, portanto, esses ecossistemas. Uma outra atividade, em termos, por exemplo, a nível de turismo, aqui em Cabo Verde nós temos casos e exemplos práticos neste momento, de uma forma, digamos, mais controlada, mas o uso de moto 4 nas zonas costeiras, nas praias e nas dunas, que acabam por destruir as áreas e zonas de nidificação de espécies marinhas e costeiras, no caso das tartarugas marinhas, que usam as nossas praias para, portanto, desovarem. E não só, também temos aí aves que usam esses ambientes costeiros para nidificação. O uso, portanto, reduzir ou mesmo eliminar a poluição do meio tanto costeiro como marinho, porque ao poluirmos as zonas costeiras, portanto, muitas vezes acabam por terminar no mar, não é? E sabemos das consequências também muito negativas dessas ações no meio costeiro e marinho. Luigi, as pressões nas áreas costeiras, resultado da mão humana, poderiam ser diminuídas se usarmos a abordagem do capital natural, onde a biodiversidade e os serviços ecossistémicos no meio marinho e costeiro devem ser incorporados à política e aos processos, adicionando valor monetário apropriado. Seria um pouco no sentido da política do poluidor-pagador. O que é que acha sobre o assunto? Eu penso que sim. Aliás, nós temos visto que, devido a essa crescente deterioração das áreas costeiras, não é? Diversos governos e mesmo agentes internacionais, organizações internacionais, têm vindo a criar várias políticas públicas, né?
que visam exatamente a promoção ao nível de reconhecimento social dos vários agentes que estão envolvidos na conservação ambiental e, para além disso, também apoiar economicamente esses agentes envolvidos. E um dos instrumentos que, em alguns casos, parece que estar a mostrar alguma utilidade e estar a dar bons resultados é o pagamento pelos serviços ecossistémicos. E isso pode, de alguma forma, vai incentivar os proprietários, por exemplo, a proteger mais os recursos, não é? E que vai garantir melhores serviços ambientais, para além de beneficiar a própria biodiversidade, alguns programas, inclusive, também beneficiam economicamente agentes menos favorecidos, mas biodiversos, portanto, em zonas realmente em que nós temos uma grande biodiversidade. Portanto, acho que sim, os serviços ecossistémicos devem ser reconhecidos e salvaguardados, não é? E nós temos que salvaguardar como? De uma forma jurídica, não é? Regular, de uma forma regulatória, tanto nacional como internacionalmente, e de forma a integrarmos uma boa prática, não é? Um conjunto de boas práticas exigidas e que, direta ou indiretamente, como vão afetar o ambiente, então nós temos realmente de ver essa questão de como integrar os serviços ecossistémicos a regulamentos jurídicos dos países. O programa, infelizmente, vai ter que acabar. Não será possível esgotar todas as abordagens sobre esta demanda, pelo que gostaríamos que, ponderando nos impactos antropogénicos sobre os oceanos, gostaríamos de dar 1 minuto a cada uma das nossas convidadas, para que formulem uma última mensagem. Isabel Torres de Noronha. Adoro ser a primeira. Muito obrigada. Eu penso que uma das grandes lições que nós podemos levar deste nosso diálogo é de facto pensarmos na integração dos vários impactos e das várias soluções, sendo fundamental consolidar o sistema da governança, portanto a política e os meios de implementação financeiros e de fiscalização. É uma linha fundamental. Gostaria ainda de vos convidar para, durante este período da década do oceano, continuarmos e fortalecermos o diálogo de que falámos anteriormente, do oceano para o clima. E agradeço. Cesária Gomes. Na minha opinião, acho que as questões das alterações climáticas devem fazer parte e devem integrar os grandes planos e estratégias, a nível, portanto, delineados em termos políticos, a nível de uma forma geral. E caminhando que se faz o caminho, não é? Aos poucos também mudarmos realmente de paradigma, ou seja, invertendo o sentido na direção em que estamos a caminhar, pelo menos relativamente à sustentabilidade do nosso planeta. E promovendo, portanto, um uso mais sustentável e racional dos recursos, fazendo com que as gerações vindouras também venham usufruir dos mesmos que nós estamos a usufruir hoje em dia. Luégia Pestana. Muito obrigada. O meu minuto, eu deixo uma mensagem mais dirigida aos países africanos, né? Já que eu faço parte também de um, e trabalho com biodiversidade e realmente para nós conseguirmos chegar a algum lado nós temos que ter conhecimento de tudo à nossa volta e à volta dos ecossistemas que nós temos nos nossos países, nas nossas costas, e eu deixo aqui uma mensagem que se investigue mais, que
consigamos conhecer melhor a nossa biodiversidade, porque só assim, conhecendo melhor a nossa biodiversidade, é que nós vamos conseguir compreender também melhor os impactos que nós temos sobre as áreas costeiras e, consequentemente, sobre essa biodiversidade costeira. Que esses impactos são, sobretudo, né, por ações antropogénicas, como é o caso, por exemplo, das bioinvasões marinhas, que é a área com quem eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos, mas só conhecendo realmente o que nós já temos lá é que nós conseguimos projetar futuras ações para a proteção e conservação contra esses impactos negativos. Obrigada. E assim termina um episódio Hora de Agir. Fique connosco, semanalmente, trazemos-lhe temas interessantes que o farão agir já pelo planeta, por um melhor clima. Até para a semana.